Pai do Senhor Jesus para todos os nossos irmãos que nos acompanham pelo Facebook. Estamos aqui para mais uma live, Momento de Fé, nesta manhã de quinta-feira. Temos por certo que o Senhor nosso Deus tem uma palavra especial para a sua vida. Daqui a pouquinho estaremos ministrando aqui uma palavra do Senhor. Pai do Senhor, seja bem-vindo à nossa irmã Neuza Alice Gomes. Seja bem-vindo à nossa live nesta manhã. Ao nosso presbítero Arruda, seja bem-vindo, meu querido. Deus abençoe sua vida. Seja bem-vindo à nossa irmã Ilmar Farias, aí de Hidrolândia, no Ceará. Um abraço aí, nosso irmão Luciano. Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos. Pai do Senhor, nossa irmã Nena, seja bem-vinda. Se os irmãos puderem compartilhar essa live, nós agradecemos. Compartilhe com alguém, comente, compartilhe, para que nós possamos estar abençoando outras vidas, né? Levando a palavra de Deus através da pregação da palavra do Senhor. Glória a Deus.
Glória a Deus, meus irmãos, estamos mais uma vez aqui de volta, nosso programa Momento de Fé, nesta manhã de quinta-feira. Eu quero desde já cumprimentar todos os nossos irmãos que nos acompanham aqui através do Facebook, né? Estamos aí ao vivo pelo Facebook, e nós estaremos aqui ministrando uma palavra de Deus para a sua vida, uma palavra de Deus para o seu coração nesta manhã. Eu tenho por certo, irmão, que o Senhor nosso Deus, Ele tem uma palavra especial para cada um de nós. Eu gostaria de ler aqui um texto bem conhecido, né, de todos nós. Mandar aqui a paz do Senhor para a nossa irmã Ilmar Farias, de Hidrolândia, lá no Ceará, o nosso irmão Luciano, forte abraço. Nosso irmão Paulo, Mercadinho Gama, Deus abençoe. A nossa irmã Nena, Deus abençoe sua vida. O presbítero Arruda, lá da nossa sede em João Pessoa, a nossa irmã Neuza Alice, Deus abençoe, sejam todos bem-vindos. Se os irmãos puderem compartilhar essa live aí, compartilhe aí com seus amigos, compartilhe com aquelas pessoas que você acha que precisa de ouvir uma palavra da parte de Deus, né? Pai do Senhor para nosso irmão Josué, Deus abençoe a sua vida, meu querido. Meus amados, vamos fazer aqui uma leitura da palavra de Deus, que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 15, segundo livro de Crônicas dos Reis de Israel, capítulo de número 15. Glória a Deus. Nós vamos ler aqui 4 versículos da palavra do Senhor. Aliás, 2 Crônicas 15, versículo 1 ao 4, diz assim a palavra de Deus. E então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa e todo a Judá, e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor Deus de Israel, e o buscava e o achava. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos diante desse texto sagrado, que vai falar sobre o rei Asa, mas eu não quero falar aqui sobre o rei Asa, eu quero falar sobre o poder da presença de Deus, o poder da presença de Deus. Todos nós somos sabedores que o rei Asa e o exército de Judá estava voltando triunfante para Jerusalém, depois de uma batalha contra a Etiópia, onde Deus deu grande vitória ao exército de Judá, onde eles venceram o exército dos etíopes de 1 milhão de soldados. Deus feriu aquele exército inimigo diante do rei Asa. Então Deus concedeu vitória, Deus deu vitória ao rei de Judá. A palavra do Senhor vai dizer para nós, segundo Crônicas, capítulo 14, versículo 11 e 12, que Asa, ele clamou a Deus, o seu Deus, e disse: nada para ti, Senhor, nada para ti é ajudar, que é o poderoso, quer nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Observe, irmão, que ele vai dizer ainda: e o Senhor feriu o exército diante de Asa e diante de Judá, e fugiram. Então observa que o rei Asa, ele clamou ao Senhor nosso Deus, e Deus ouviu, e Deus lhe concedeu vitórias contra os seus inimigos. Então, quando o rei Asa e o exército voltaram a Jerusalém, Deus levanta agora o profeta Azarias, filho de Obed, que disse ao rei Asa no versículo 2, observa que eles estão voltando triunfante de uma guerra, e é nesse momento que Deus ele vai falar, é nesse momento que Deus vai se revelar para o rei Asa, e vai dizer: o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o acharei, porém se o deixardes, vos deixará. Então Deus declarou ao rei Asa a importância, irmão, dele estar na presença de Deus.
O segredo da vitória do rei Asa sobre o exército inimigo foi exatamente a presença de Deus. Ele não venceu pela força do seu braço, ele não venceu pela sua habilidade humana, mas ele venceu aquela guerra porque a presença de Deus estava na vida dele. Então a presença de Deus, irmão, fez toda a diferença nesta batalha. Então o rei Asa clamou ao Senhor, e o Senhor ouviu o clamor do rei Asa. E eu quero dizer para você nesta manhã, não importa as batalhas que você enfrente, mas se você clamar a Deus, se você rogar a presença do Senhor sobre a sua vida, você vai vencer todas as batalhas que você possa travar na sua trajetória cristã. Então nós aprendemos aqui, irmão, diante desse relato, que nós cristãos precisamos, nós necessitamos da presença de Deus. A maior necessidade da igreja hoje não é do conforto, a maior necessidade da igreja não é do poder, não vem do poder financeiro, né? A questão aquisitiva, de ser uma igreja grande, ser uma igreja rica, não. A maior necessidade da igreja hoje é ter a presença de Deus na sua vida, ter a presença de Deus trabalhando no meio do povo. Então a única coisa que vai diferenciar o crente dos incrédulos é a presença de Deus. A única maneira de sermos guiados, de sermos governados, de enfrentarmos as batalhas e vencermos essas batalhas é ter a presença de Deus conosco. Então, quando a presença de Deus está em nós, né, ninguém pode nos fazer mal. Sem a presença de Deus, irmão, nós somos frágeis, nós somos reduzidos a nada. A presença de Deus nos faz descansar. Você observa que muitas pessoas estão remando contra a maré, as pessoas estão tentando vencer sem a presença de Deus, tentando vencer pela força do seu braço, mas que nós possamos confiar na presença de Deus em nossa vida. O que garante a nossa vitória é a presença de Deus. A Bíblia vai dizer lá em Êxodo capítulo 14, versículo 14, a Bíblia diz que Moisés estava diante de uma situação difícil, e o povo de Israel, e o Senhor vai dizer, pois irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então a presença de Deus, irmão, ela está na nossa vida e ela traz descanso. Ela traz descanso. Então é no momento da luta que quando o crente ele tem certeza da presença de Deus na sua vida, ele descansa, ele não fica aperreado. Então Deus falava a Moisés na peregrinação, né, do povo hebreu no deserto. E a presença de Deus trazia descanso para o seu povo. Então, meu irmão, valorize a presença de Deus na sua vida. Não perca tudo nessa vida. Você pode perder tudo nessa vida, mas não perca a presença de Deus. Porque a presença do Senhor é quem nos garante a vitória. Então encontramos na palavra de Deus uma diferença da presença de Deus na vida dos seus servos. Quando nós vamos ler acerca dos heróis da fé, nós vamos observar que todos eles venceram. Não foi pela força do seu braço, mas foi por causa da presença do Senhor. Então a presença de Deus foi tão evidente, por exemplo, na vida de Abraão, que até os ímpios que o cercaram reconheciam essa diferença que havia entre as suas vidas e a vida de Abraão. Gênesis capítulo 21, versículo 22 vai dizer, e aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão dizendo, Deus é contigo em tudo que faz. Então Abimeleque, rei de Gerar, irmão, testemunhou que Deus era com Abraão em tudo que ele fazia. As pessoas precisam ver na sua vida, as pessoas precisam ver na minha vida a presença do Senhor, a ponto de que o nome de Deus seja glorificado. Será que as pessoas estão olhando para nós, estão enxergando a presença de Deus em nossa vida? Nós precisamos despertar na humanidade o desejo pela presença de Deus. A humanidade precisa olhar para nós e ver essa diferença. Então observa que os ímpios reconheciam a presença de Deus sobre a vida de Abraão. Ainda vai dizer ainda que Deus prometeu, por exemplo, quando Deus vai falar com Josué, Deus prometeu a Josué o quê? Que nenhum dos seus inimigos poderia resistir quando a presença de Deus estivesse com ele. Josué capítulo 1, versículo 6 vai dizer, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos teus pais que lhes daria. Então, o que ia garantir o sucesso
da liderança de Josué era a presença do Senhor. A palavra do Senhor ainda vai dizer para nós sobre Gideão, por exemplo. Gideão, ele tinha um diferencial que era a presença de Deus. Lá em Juízes, capítulo 6, versículo 12, vai dizer: então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Então havia em Gideão a força da presença de Deus. Isso, irmão, é algo que nos dá certeza. Isso é algo que traz descanso para a nossa vida. É saber que o nosso Deus, ele está ao nosso lado. É saber que o nosso Deus trabalha em nossa vida. É saber que o nosso Deus, ele habita dentro de você. Então, meu irmão, receba nesta manhã a presença do Senhor. A presença do Senhor vai trazer descanso para a sua vida. A presença do Senhor vai trazer descanso para a sua alma. Ainda nós vamos observar ainda, por exemplo, a questão de Jeremias. A presença de Deus guardava o profeta Jeremias diante dos seus adversários. Jeremias 15, 20 vai dizer: e eu te porei contra este povo, como forte muro de bronze, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor. Então Jeremias viveu num tempo, em momentos mais conturbados da história de Israel, mas a presença de Deus o guardou nesses momentos difíceis. E eu quero dizer para você que nós estamos vivendo momentos difíceis, mas nós estamos triunfando por causa da presença de Deus. Você está de pé, você está vivo por causa da presença de Deus. O mal não chegou na sua casa por causa da presença de Deus. O inimigo já tentou, irmão, destruir a sua vida por diversas vezes. Por diversas vezes, o nosso inimigo, ele tentou bater contra a nossa vida, mas a presença do Senhor tem nos guardado. A presença de Deus tem sustentado a nossa vida. Então, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que Deus, ele guardou, Deus, ele deu vitória ao seu povo, Deus deu vitória aos profetas, Deus deu vitória aos heróis da fé, por causa da sua presença. Porque não dizer de Isaías, aleluia, o Senhor disse ao profeta Isaías, dizendo: com a minha presença habitando em você, você vai passar por qualquer inundação ou por qualquer fogo e vai sobreviver. Isaías 43, verso 1 e 2 vai dizer: agora diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Aí vai dizer: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Ainda vai dizer: quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Então o Senhor está dizendo: quando você passar pelas águas, quando você passar pelo fogo, Ele está dizendo se passar. Ele está dizendo que todos nós vamos passar. Todos nós vamos enfrentar as provações em nossa vida. Mas Ele vai dizer: quando passares, eu estarei contigo. Aleluia, quando passares, a minha presença vai passar com você. Então, se Deus está conosco e nós vamos passar pelas águas, as águas não vão nos afogar. Se eu passo pelo fogo, o fogo não arderá na nossa vida. Por quê, pastor? Por causa da presença de Deus. Então, meu irmão, creia nisso. Você não está só nesse campo de batalha, você não está só nesse deserto, você não está só nessa dificuldade que você está enfrentando. Existe a presença do Todo-Poderoso na sua vida, e essa presença nos faz triunfar em todas as áreas da nossa vida. É a presença de Deus. Aleluia. Mas pastor, todo mundo tem a presença de Deus? Quando eu leio esse texto de 2 Crônicas capítulo 15, versículo 2, que vai dizer: o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o acharei, porém se o deixardes, vos deixará. Então existe aqui uma condição necessária para se obter e se manter a presença de Deus em nossa vida, né? Observa que o verbo aqui, achareis, no original, significa a sua presença surgindo para capacitar e para abençoar. Em resumo, esse versículo vai dizer que nós devemos buscar ao Senhor com o coração íntegro, com o coração inteiro, né? De todo o nosso coração, e Ele irá até você com a sua presença. Então Deus só está com aqueles que querem caminhar com Ele, irmão. Porque tem muita gente que infelizmente hoje já abandonou a presença de Deus, se desviou da presença de Deus.
Então, se uma pessoa está distante dos caminhos do Senhor, significa que essa pessoa não tem a presença de Deus sobre a sua vida. Há uma condição aqui. Então, nós devemos valorizar isso. Nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. E como templo e morada do Espírito Santo, nós devemos valorizar essa presença de Deus dentro de nós, que isso é algo maravilhoso, irmão. Um Deus tão grande, um Deus tão maravilhoso, aleluia, mas que habita dentro de nós. Então valorize a presença de Deus na sua vida, meu irmão. Busque a presença do Senhor a cada dia. Seja grato a Deus, se esforce para estar na presença de Deus. Porque se você se apartar da presença de Deus, você vai se tornar uma pessoa frágil. Nós só somos fortes porque nós estamos em Cristo. Você só é forte porque você está em Cristo. Paulo vai dizer, Filipenses 4,13, eu posso todas as coisas, mas naquele que me fortalece. Então Paulo podia vencer todos os obstáculos da vida, porque Deus havia fortalecido a sua vida. Então, meu irmão, que você possa acreditar nessa palavra. A Bíblia vai dizer para nós, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Então, para Deus estar conosco, é preciso nós estarmos com Ele. Nós estarmos nele. Jó capítulo 22, versículo 21 vai dizer, une-te, pois, a Deus e tenha paz, e assim te sobrevirá o bem. Então a união com Deus, irmão, nos traz paz e nos traz a bênção do Senhor. Na parte B do versículo ainda vai dizer, se o buscardes, o achareis. Então é tão simples, irmão, achar Deus. Ao mesmo tempo é tão difícil. Simples porque é só buscá-lo, que você vai encontrar. Né? Então observa, Davi no seu cântico de ações de graça, lá no livro de, aqui no 1 Crônicas 16:11, Davi vai dizer, buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Então difícil é fácil porque é só buscar a presença de Deus. Então se você quer a presença de Deus na sua vida, é só buscar que você vai encontrar. E difícil porque nem todos querem fazer o esforço para buscá-lo. Então você observa que hoje nós estamos vivendo um período de pandemia, é um período difícil, é um período bastante complicado, né? Então muitas pessoas hoje deixaram o quê? Deixaram de buscar a Deus. Muitas pessoas hoje se trancaram dentro de casa, se enclausuraram, estou dizendo para você, quebrar o isolamento social, que isso é bom, né? Mas você não pode se apartar da presença de Deus, meu irmão. Então se você tem condição de estar na casa do Senhor, faça um esforço para estar. Faça um esforço. Pastor, eu não tenho condições, mas busca Deus na sua casa. Ora ao Senhor, leia a Bíblia, consagra a sua vida a Deus, né? Deseja a presença do Senhor. Então, meu irmão, é o que está faltando do povo hoje. Então é difícil ter a presença de Deus, por quê? Porque nem todos querem buscar, a realidade é essa. Nem todos querem se esforçar para estar na presença do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer para nós ainda, Isaías 55, verso 6, diz, olha que diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então a nossa maior preocupação deve ser a de continuarmos buscando a Deus para assegurar a presença dele conosco. Então na medida que você busca a Deus, é a medida que Deus trabalha na sua vida. Na medida que você se esforça para buscar a Deus, é a medida que a presença de Deus permanece na sua vida. Então observa que o pacto da presença de Deus em nossa vida, irmão, através de Jesus, ele é condicional. Por quê, pastor? Porque o pecado nos faz sair da presença de Deus. Então todas as vezes que nós pecamos contra o Senhor, todas as vezes que nós vivemos na prática do pecado, a cada dia eu vou ficar mais distante de Deus. Mas pastor, como eu faço para estar próximo de Deus? Como eu faço para que Deus possa estar na minha vida? Se obedecemos a Deus, os seus mandamentos, Ele vai estar conosco. Se estivermos debaixo das suas mãos, na sua dependência, Ele estará conosco. Então nós não podemos, irmãos, esquecer que nós somos tabernáculo de Deus. 1 Coríntios 3,16, Paulo vai dizer, não sabeis vós que sois templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Onde a presença de Deus, a manifestação do poder de Deus. Na presença do Senhor, irmão, você tem alegria. Você não tem alegria fora de Deus. Você não tem paz fora da presença de Deus. Você não tem vitória fora da presença de Deus. Porque tem muita gente que acha que ele consegue ser feliz sem Deus. Ele acha que ele consegue ter vitória sem Deus. Ele acha que ele pode ser salvo sem Deus, irmão.
Aleluia, Deus é tudo para a nossa vida. Então nós devemos priorizá-lo. Jesus vai falar sobre prioridade em Mateus 6,33. Ele vai dizer que nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar. Buscai primeiramente o reino de Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Jesus está falando de uma escala de valores. Uma escala de valores. Tem muita gente que prioriza o trabalho. Tem muita gente que prioriza as coisas secundárias da vida. Mas nós devemos priorizar Deus. Quando você prioriza Deus na sua vida, meu irmão, você está dizendo para Deus: Senhor, eu dependo do Senhor. Eu necessito do Senhor todos os dias da minha vida. Isso vai trazer vitória para você. Ainda vai dizer para nós, Salmos de número 16, verso 11: far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a abundância da alegria, e a tua mão direita há delícias perpetuamente. Quando buscamos a Deus, irmão, o céu vem, e quando o céu vem, nós somos abençoados. A presença de Deus, irmão, é a maior necessidade da igreja hoje. Hoje o homem tem trocado Deus pelas dádivas de Deus. As pessoas querem as coisas e não a Deus. As pessoas querem um milagre, mas não quer o dono do milagre. As pessoas querem a bênção, mas não quer o abençoador. Então, observe, irmão, que no passado, a presença de Deus era a coisa mais importante que o povo de Deus buscava. E a maior tragédia, irmão, do pecado, é que ele nos afasta Deus de nós, afasta a presença de Deus de nós. Então a igreja necessita desesperadamente da presença de Deus. Nossas vidas, irmãos, sem Deus são vazias. Nossos cultos sem a presença de Deus são cultos sem vida. Os nossos hinos de adoração sem a unção de Deus, né, são hinos mortos. As mensagens sem a unção de Deus, quando é pregada, é uma palavra morta. Ela não produz vida, porque não existe a presença do Senhor. Mas se Deus estiver, irmão, aleluia, se Deus estiver, aí a bênção de Deus é maravilhosa. Então Deus está em toda parte, né? Deus está em toda parte, mas Deus não está em toda parte manifestando a sua presença. Então Deus está entre o seu povo, isso é notório, Então quando a presença de Deus é restaurada, o povo quer mais Deus. Quando a presença de Deus é restaurada, desejamos ansiosamente ver a glória de Deus. E aqui eu vou caminhando para o final, quero concluir. A igreja é restaurada quando há manifestação da presença de Deus. Traz uma nova vitalidade para nós. Aleluia. A adoração se torna mais viva. As orações se tornam mais fervorosas, né? Então o conselho que eu dou para você nesta manhã é: se empenhe, irmão, para manter a presença de Deus no seu coração. A presença de Deus é alcançada através de oração, de um quebrantamento do coração, de adorar em espírito e em verdade, né? De cultuar a Ele, de meditar na sua palavra. Deus quer se fazer presente na sua vida em todos os momentos. Aleluia. Não somente durante os cultos, mas em todos os momentos da sua vida. Então que você possa ter esse desejo de estar na presença do Senhor. Tá certo? Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Que Deus abençoe sua casa. Deus está conosco enquanto nós estivermos com Ele. Se nós buscarmos Ele, Ele vai deixar ser encontrado. Amém? Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos que nos acompanham pela Rádio Alvorada FM. Deus abençoe nosso irmão Josué, nosso irmão Roseli. Manda um abraço aí para minha mãe que está me acompanhando aí, lá de Portugal. Deus abençoe. A nossa irmã Luci Gomes. Deus abençoe. A nossa irmã Neuza. A nossa irmã Rosinete. A minha prima Janaína também lá de Portugal. Pede oração. Nós estaremos orando aqui por todos os nossos irmãos. Tá certo? Que solicitou oração aqui, meu irmão. A nossa irmã Zefina Lisboa. Deus abençoe. A nossa irmã Ivanilda, né? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Vamos falar com Deus, meus irmãos. Vamos agradecer a Deus, tá certo? A presença de Deus, ela vai ser derramada sobre a sua vida se você desejar e você buscar. Não se aparta de Deus. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero, Senhor, nesta manhã te louvar, ó Deus. Como é bom, Senhor, poder desfrutar desta intimidade, da presença do Senhor. Como é bom, Deus, ter a certeza que o Senhor está conosco. Como é bom, meu Deus amado, poder compreender na Tua palavra, Deus, que o Senhor deseja ter um relacionamento íntimo para com o homem, para com a humanidade, Deus. Nos desperta a cada dia a buscar o Senhor.
Nos desperta, Deus amado, a cada dia, Senhor, a buscar, a ansiar, a ter um anseio pela presença de Deus, Pai. Que esse desejo nunca se aparte em nossa vida. Que a Tua presença, Pai, nunca se aparte da nossa vida, Senhor. Porque a Tua presença, ela nos guia, Deus amado, pelo caminho da vitória. Ela nos conduz, Deus amado, pelo caminho que nós devemos seguir. Eu quero te pedir, Deus, vá abençoando, Senhor, a vida de todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando, aqueles que estão ouvindo, Pai. A nossa irmã Neuza pede oração pela vida dela e pela sua amiga. Visita ela, Senhor, e vai concedendo vitória. Abençoa, Deus amado, minha prima Janaína, Senhor, a sua vida espiritual, a sua vida sentimental, Deus. Que o Senhor venha tocar, que o Senhor venha restaurar, que o Senhor venha operar nesta manhã maravilhas. Te apresento a nossa irmã Zefinha, Senhor, restaura a sua saúde. A todos os nossos irmãos, Senhor, que estão precisando de oração, que precisam de um milagre, que a Tua presença, Deus, possa alcançar essas pessoas e que o Senhor venha tocar e conceder milagres em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos ficando por aqui. Deus abençoe a sua vida. Amanhã, às 7 horas da manhã, nós temos um encontro marcado aqui na Rádio Alvorada FM. E às 7h30 estaremos aí mais uma vez para uma live Momento de Fé, aqui através do Facebook, tá certo? A paz do Senhor para todos os nossos irmãos, Deus abençoe. Lembrando que hoje nós temos o culto da vitória aqui na Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Guará, às 19 horas. Gostaria de receber a sua presença para que nós possamos estar orando juntos, estaremos orando pela sua causa. Eu tenho certeza que o Deus do céu ouvirá a oração da igreja e o Deus do céu irá operar na sua vida, tá certo? Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã, com a ajuda de Deus.